certo. Tomara que dê certo agora, vamos cruzar os dedinhos. Aqui para mim tá parecendo que tá gravando. Ah, ótimo, legal. Bom, gente, então, né, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa sobre cirurgia bariátrica. E hoje temos a Marcela Moreira, que é bariatricada, se super disponibilizou a conversar conosco a respeito da experiência dela, e a ideia é justamente poder saber como é que é o ponto de vista de quem fez a cirurgia, de poder saber como foi avançando. E para isso eu preparei algumas perguntas para ti, Marcela, que eu Certo. acho nos ajudam muito a pensar e certamente pode ajudar muita gente que ou já fez ou que pensa em fazer a cirurgia bariátrica. A primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta mais básica, né? Assim, há quanto tempo tu fez a bariátrica e qual foi o método que tu utilizou para fazer a cirurgia? Em janeiro, dia 7 de janeiro, eu faço 5 anos de operada. Eu fiz o bypass, no meu caso específico, porque eu cheguei para o médico dizendo que queria fazer sleeve, porque era menos isso, menos aquilo, mas o meu volume de perda era muito grande. Então, o sleeve não ia me servir. Não, não é que não fosse servir, mas talvez a gente não chegasse no objetivo. Então, ele indicou o bypass porque, por N motivos que ficaram dentro do consultório lá, e eu fiz bypass, operei com 27 anos, 146 quilos, e em 10 meses eu perdi 60 quilos. Nossa, foi um resultado tremendo. Foi. Há 5 anos, hoje tu estás com 32, então. 33. E 33. faço 5 em janeiro. 7 de janeiro eu faço 5 anos de operada. Sim. E, Marcela, qual era o teu maior medo antes da cirurgia? Tu lembra? Antes, em relação à cirurgia ou à obesidade? Ou aos Boa dois? questão. Acho que a gente pode ver os dois em relação à cirurgia e em relação à obesidade. Quando a gente só é obeso, não é operado, a gente tem medo, tem os medos que a doença cria dentro da nossa cabeça, né? A questão de ter medo do pós-operatório, da anestesia, e fica inventando medos para ir protelando a cirurgia. E na cirurgia, meu medo era o primeiro dia pós-cirúrgico, que foi o que todos os meus amigos que fizeram, todas as pessoas que primeiro dia é o dia do arrependimento, é o dia de pedir para morrer, é o dia de tomar morfina. Meu medo era esse. Uhum. Graças a Deus, eu acho que por eu ser uma pessoa muito frouxa, por eu ter medo de tudo, eu segui muito à risca os procedimentos recomendados pelo médico. Então, eu não sei o que é dor, eu não sei o que são gases, eu não sei o que é... Para não dizer que eu não tive dor nenhuma no pós, eu senti o ombro por causa da posição que eu fiquei para anestesiar, que foi a mesma dor que eu tive na cesárea. Aham. Então, não teve a ver com a cirurgia, mas o medo basicamente era esse. Durante a obesidade, o medo de encarar a cirurgia. E entrando na sala de cirurgia, o medo do primeiro dia do pós. Só. Uhum. Perfeito. O medo de que pudesse Mas haver eu alguma também. complicação, medo de ter Mas eu alguma acho que náusea. Tu esse chegou, medo. tu Oi. chegou procurando e lendo na internet, tu leu Era isso coisas que que eu ia te dizer. preocuparam? Eu não tive muito esse medo da cirurgia em si, das consequências, porque eu passei um ano me preparando para ela. Eu estudei muito, eu fui a palestras e meu médico não cobrava nada disso. Meu Uhum. médico só pedia que a gente fizesse os laudos, não aceitava laudo psicológico, porque o obeso ele tem esse imediatismo, né? Ele Uhum. acha que vai entrar na sala de cirurgia com 150 quilos e sai com 50. Uhum. Aí ele Uhum. compra o laudo do psicólogo para adiantar o processo. Meu médico
sabia da minha rotina, sabia de tudo que eu havia passado para chegar até ele, do que eu havia me preparado. Então, ele disse que não aceitava um laudo psicólogo com menos de 5 sessões. Eu acabei ganhando o laudo com 4 sessões, porque a psicóloga achou que já era prudente, mas eu me preparei muito, 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 muito. Eu li tudo, tudo, tudo. E principalmente das pessoas que não conhecem, que não entendem, que não sabem, que vêm com aqueles comentários que acabam atrapalhando. Como, por Tu exemplo, lembra de algum fulano... comentário que foi feito, que te pegou, assim, que te deixou ou furiosa, ou que te causou algum tipo de afeto diferente? Tem alguns que inclusive são clássicos de todo reduzido, que é: eu conheço uma pessoa que fez e engordou tudo de novo. Uhum. Esse é o clássico. Mas Uhum. tem: você vai fazer isso, mas você nem é tão gorda, pode morrer na sala de cirurgia. O que mais? Vai ficar com cara de doente, vai ficar envelhecida, vai ficar cheia de pelanca, e se fizer a reparadora, vai ficar toda retalhada, parecendo Frankenstein. Isso é o tipo de comentário que a gente mais escuta, que eu Aham. particularmente mais escutei. Sim. Mas, ainda assim, não foram impeditivos para mim. Eu preferi os 2% de risco da cirurgia aos 80% de risco da obesidade. Eu acho que isso nos leva àquela pergunta anterior: qual era o medo da obesidade? Qual era o medo da obesidade que tu tinhas, né? Eu sempre encarei a obesidade como uma bomba relógio. Não existe o gordinho saudável. Ele é gordinho, mas está com as taxas todas no lugar. Já começa a gente a manipular a questão da obesidade a partir daí, quando a gente não assume que há um obeso, que tem um gordinho. Ele é bem gordinho, por não aceitar, por não ter coragem de enfrentar, pela doença causar reações psicológicas na gente. Então, eu sempre achei, minhas taxas estavam perfeitas quando eu operei. Aham. Mas eu estava recém-parida, meu filho. Quando eu comecei o processo dos exames, meu filho tinha 5 meses de nascido. E no dia que eu entrei na sala de cirurgia, ele estava fazendo 10 meses. Eu tinha muito medo de não ver meu filho crescer. Eu sabia que a obesidade era uma bomba relógio. Então, eu podia deitar toda saudável, entre aspas, com as taxas teoricamente no lugar, e não acordar. Uhum. E essa era uma pergunta que eu ia te fazer, se você tinha alguma doença associada, mas pelo visto tu não tinha nada, Nenhuma comorbidade. nenhuma Nenhuma. comorbidade. Uhum. Uhum. Inclusive, a gente até ficou com medo da reação do plano de saúde justamente por isso, porque a única questão que a gente tinha ali era o peso. Uhum. O IMC, que Era na acima de verdade só 40. serve para isso, meu IMC era 43, eu acho. Aham. Então, a gente ficou com medo da negativa do plano, mas acabou que deu tudo certo. E E diga. não é que eu incentive a cirurgia. A cirurgia, para mim, foi a última tentativa contra a obesidade. Uhum. Então, foi bacana, meu pós-cirúrgico foi ótimo, meu resultado foi muito bom, meu reganho em quase 5 anos foi de 8 a 10 quilos, então eu tenho uma média de 2 quilos por ano, que é de uma pessoa normal, que nunca brigou com a balança, obviamente. Uhum. Mas eu tentei muito, eu passei muitos anos tentando tratamentos contra a obesidade, tratamento experimental, droga liberada, droga proibida, droga importada, dieta de todo tipo. Eu nunca tive paz em relação a isso. Então, a cirurgia, para mim, foi minha última tentativa, que é muito diferente do que a gente vem vendo de uns tempos para cá. São as pessoas engordando para fazer a cirurgia, para não ter que fazer dieta, não ter que se cuidar, não ter que monitorar isso. Claro, não Eu acho sabem que isso é que, parte fundamental do pós-operatório. pois é, porque eu vivo de dieta 5 anos depois. Uhum.
E como é que foi o apoio da tua família, a parte familiar, a parte das pessoas que estavam próximas a ti? Irrestrito, irrestrito. Quando eu comecei o processo, eu deixei muito claro que estava iniciando esse processo, que era uma coisa importante para mim e que eu ia precisar, que era fundamental que eles me apoiassem. E eles começaram a ler comigo, a estudar comigo, a me perguntar. Eles pesquisaram sobre o médico. O meu médico, ele é referência nacional, ele foi o fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, tinha uma referência, era um nome de peso, era um médico até então, com 1 ou 2 óbitos não relacionados diretamente à cirurgia, mas a um pós-cirúrgico de desobediência do paciente. Então, consequências da cirurgia em si, quase 3.500 pacientes, ele tinha 0 óbitos. Então, tudo isso deu segurança para eles me darem essa segurança. Uhum. Ficaram comigo no hospital, caminhavam comigo dentro do hospital carregando soro, me deram banho. Então, foi muito importante. O que não quer dizer, pelo menos para mim, que um paciente que não tem esse apoio todo não vai ter sucesso. Uhum. Eu Sim. acho que há casos e casos, é a questão de dedicação, principalmente do paciente, mas no meu caso foi muito importante a colaboração deles. Claro. E qual é a primeira ideia que vem na tua cabeça, assim, quando eu te pergunto o que mudou depois da bariátrica? Tudo, tudo. Mas não é um tudo vazio. Cada coisa minha que mudou, que evoluiu, ela tem um porquê. Ela teve embasamento, ela teve... Profissionalmente, eu cresci 500%, eu acho. Uhum. Porque eu passei a entender que eu tinha o conteúdo, que eu não precisava ter vergonha de chegar e expor esse conteúdo. A minha nova imagem me deu essa segurança de Aham. chegar e mostrar, olha, eu sou a melhor nessa área, pode me contratar. E eu acabei me recolocando no mercado, voltei para a minha área inicial, que é a minha área de formação. Eu sou Relações Públicas com especialização em campanha política. Aí, uns 8 anos atrás, eu saí da política por N motivos, fui para a iniciativa privada, depois de 2 anos eu voltei para a política, Uhum. justamente por causa dessa segurança que eu estava sentindo de novo. Então, hoje em dia, eu me recoloquei de uma maneira espetacular. Familiarmente, minha relação melhorou muito, porque eu consigo dialogar mais, eu sou menos intolerante, meu convívio com a sociedade mudou, com meus amigos mudou, eu deixei de ser muito grossa. Eu tinha um personagem que era uma autodefesa, que era uma maneira de não deixar as pessoas usarem a obesidade em qualquer ponto da conversa, mesmo com meus amigos. Hoje em dia eu não tenho mais isso, eu sou uma pessoa leve. E eu acho que todos os outros fatores, se há mais algum que seja levado em consideração, melhoraram também. Um relato que eu acabo escutando muito no dia a dia, no consultório, na prática clínica, no ambulatório, é o quanto a obesidade vai criando uma inibição social da pessoa. Ela vai evitando. Ó, chegou o Natal aí. É a porta. Então, é a porta. Cria essa inibição social. Cria principalmente porque você passa... Na verdade, eu sempre me impus muito, como esse personagem que eu disse que tinha, ele me fazia chegar nos lugares, entrar, sair, sem grandes problemas, teoricamente sem grandes problemas, porque eu via os olhares. Então, ali na ação, no social, eu estava tranquila. Mas quando eu chegava em casa, é que eu sabia as bruxas que eu ia ter que exorcizar. Mas, então, determinados lugares, determinado público, eu não ia.
porque eu sabia que eu ia me sentir deslocada, ia ter que botar esse personagem para fora. Muitas vezes eu estava cansada, eu não queria fazer esse personagem, eu só queria estar ali como Marcela. Mas não dava, eu tinha que ser a super Marcela de 150 quilos, mas que se impunha para manter o convívio. Então, de fato, tinha algumas limitações, sim. Sim. E qual tu considera que é a maior dificuldade depois da bariátrica? Ou qual é a tua maior dificuldade, né, depois da bariátrica? Primeiro, manter as taxas. Uhum. Eu descuidei 1 minuto e a anemia chegou e ficou. Mas, assim, eu não sei que número eu visto. Uhum. Não sei. Não sei. Eu tenho roupa. Tenho roupa tamanho 42. Tenho roupa tamanho 48. Não sei. Eu não sei, por exemplo, o que eu não posso mais comer. Porque determinados alimentos me fazem, são tranquilos. Tem um dia que eu acordo, como e tem um dumping. É mesmo, é? Ter dumping para mim é uma coisa super de boas. Eu sabia que ia acontecer. Então, tem comida que eu sei que eu vou bater na porta de São Pedro, ele não vai abrir e eu volto. São os Que 7 tipo de minutos, comida mas é, Marcela? tudo que metabolize para açúcar. Tudo, 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 tudo. E agora, a grande novidade que é café, mesmo com adoçante, que eu sou viciada em café e só tomo com adoçante. Café tá dando dumping com ou sem adoçante, não sei por quê. E carne vermelha, Carne, proteína. proteína. Não sei por quê também, mas tá rolando. E Mas aí, como é que é o teu dumping? Cada pessoa tem um dumping. Tem dumpings que são mais é, intensos, outros que são mais suaves, mais sutis. inclusive em mim mesma, tem uns que são infernais e tem outros que são só uma tremidinha. Tá tranquilo. Mas, assim, tem comida que eu sei que eu como e faço. Pronto, agora vocês falem comigo só daqui a 10 minutos que eu vou ali no paraíso, converso, ouço os anjos e volto. Que esse aí tem uns farinha branca, é, açúcar invertido, enfim, tudo que metaboliza para açúcar. Aí tem uns que são só o suor frio, que dá para levar a sonolência, que não me larga, a Uhum. sonolência. E eu acho que são os mais leves. Agora tem uns que são tão fortes que eu adormeço. Aí passo tipo 5 minutos de sono profundo e volto. Aham. Aí quem não sabe que isso acontece ainda pergunta: "Ei, tu não tem medo de ir e não voltar, não?" Eu já acostumei, eu sei que volta. Tu sabe que a passagem é de ida e volta. É, Nunca é uma sempre. passagem só de ida. Não, nunca é uma só de ida, não. Aí eu já tô tranquila. Mas tem coisa que a gente aprende a lidar. Por exemplo, cabelo. Eu tenho cabelo loiro desde os 16 anos de idade. Eu tô com 33, faz um pouquinho de tempo, né? Uhum. E quando eu operei, com 3 meses, o cabelo começou a cair muito. Caía que entupia o ralo. Eu tinha o cabelo quase na cintura, platinado, lindo. Mas eu sabia que ia cair. Eu sabia que era uma consequência, principalmente no meu caso, que em 3 meses perdi 30 quilos. Então, eu sabia que era uma consequência. Então, eu não sofri. Na verdade, eu acho que eu nunca tive muito apego. Para mim, cabelo e unha grande, a graça é ver crescer para quando chegar no tamanho que quer cortar. Aham. Não é manter o grande. Então, para mim, nunca foi muito problema. Mas aí eu tive que parar de pintar. Eu fiquei com pouquíssimo cabelo, perdi mais de 50% dos meus fios. Hoje em dia, recuperei a quantidade. Ele até cresce bem, mas é um cabelo mais frágil, que determinadas coisas eu já não faço mais. Por exemplo, piscina. Piscina só se for uma piscina doméstica que não for tratada com produtos muito pesados. Mas uma Claro. piscina de clube, piscina de prédio que leva muito cloro, meu cabelo não aguenta. Minhas unhas,
crescem bem, mas não tem força. Então eu uso essas unhas da moda, que eu nem gosto, mas preciso estar com as unhas apresentáveis. Então, são determinadas coisas. Às vezes, o cabelo está bem cheio, está bonito, mas aí a anemia chega mais pesada. Aí o cabelo cai. Aí eu tenho que reforçar a suplementação. De ferro. De ferro? Eu acho que é isso. A pele. A pele também tem época que ela fica bem envelhecida, quando eu estou com a anemia mais forte. Aí, quando eu começo a me recuperar, a pele dá uma revigorada. Claro. Mas... geralmente são preocupações pré-operatórias, né? Assim, cabelo, unha, raramente osteoporose, e que obviamente lida muito com a vaidade nossa, né? Agora, algum momento esses sintomas, dumping, cabelo, faz tu ter te arrependido por algum instante de ter feito a cirurgia? Nenhum segundo. Nenhum segundo, mas eu acho que tem muito a ver com a questão de eu ter passado um ano me preparando para isso. Eu não acordei dizendo que ia fazer a cirurgia e fiz a cirurgia, inventei uns laudos e deu tudo certo. Não foi. Claro. Então, por isso que para mim não é uma coisa assim. Eu sabia que ia chegar ao fundo do poço do emagrecimento, que ia ficar parecendo um cadáver, que não ia ter cabelo, que a pele ia ficar feia, que a unha ia ficar feia, mas que depois de um tempo, meu corpo ia se readaptar, ia entender a nova realidade e eu ia poder voltar a ter algum tipo de beleza. E foi o que aconteceu. Então, eu não sofri tanto. Quando eu estive 10 quilos mais magra, o corpo estava bonito, mas eu não estava feliz. Sim. Porque era a fase transitória. Eu estava esperando chegar, bater nesse fundo do poço de emagrecimento para começar a me organizar. Agora, com 10 quilos a mais, que eu ganhei uma nova forma, eu agora, inclusive, foi uma novidade depois que a gente conversou a primeira vez. Eu fui convidada para uma agência de modelo, agora sou modelo Curve. Olha Que é só, um que tipo legal. de modelo que contempla a mulher real, a mulher do dia a dia. Então, esse meu novo corpo me deixa muito satisfeita. Óbvio que eu vivo brigando com a balança, que eu vivo fazendo dieta, que eu vivo nas loucuras de qualquer pessoa. Mas agora eu estou feliz. Mas eu sabia que tudo isso ia acontecer, então não foi em nenhum momento. Nunca eu acordei dizendo, não sei por que eu fiz isso. Eu acho que todos os dias, se eu pudesse, se eu precisasse refazer, eu refaria. Legal, bem interessante. Tu reafirmaria a tua vontade de ter feito, certamente. Sim, sempre, sempre, sempre. E tu falou que foi muito importante passar esse ano inteiro se preparando, né? Como é que foi o momento que tu tomou a decisão? Tu tem algum episódio, algum instante que foi marcante assim para tomar essa decisão e a partir dali iniciar esse preparo de um ano? Dois fatos. O primeiro foi durante a gestação do meu filho, eu fui considerada uma gestante de risco. Mesmo tendo todas as taxas saudáveis, mesmo estando tudo ok, mas por ser obesa, a gestação foi considerada de risco. Eu me senti péssima por isso, porque eu emagreci durante a gravidez. Eu emagreci 16 quilos durante a gravidez. Eu engravidei com 136 quilos e pari com 120. Mas não foi o suficiente. Então, isso me deixou muito mal, porque eu me dediquei tanto, eu sabia que eu não tinha, como toda gestante, o direito de engordar durante a gestação. Eu não tive esse direito. E mesmo assim, estava tudo bonitinho lá, mas eu era uma grávida de risco. Então, isso me incomodou bastante. Não tenho planos de ter filhos novamente, biológicos. Mas, hoje, se eu engravidasse, eu não seria uma gestante de risco. Então, isso
me dá um certo conforto. E o outro fato foi o que eu acho que quase todo obeso passa, que foi uma cadeira que quebrou comigo, num evento social. Melhores amigos, só a turma bem chegada, mas assim, o constrangimento foi muito grande. Então, quando isso aconteceu, inclusive, eu já estava no processo de exame, estudinho, mas eu não quero mais passar por isso. Eu sei que até uma pessoa magra sentando numa cadeira que não é segura vai passar. Inclusive, na época, não, nem se preocupa, essa cadeira é muito velha, essa cadeira tem 20 anos, tem não sei o quê. Não importa. Para mim, o que pesou foi a cadeira quebrou com a gorda. Então, foram esses dois fatos que foram preponderantes para mim, para a cirurgia. Eu achei muito legal da outra vez que a gente conversou, tu falou um pouco sobre como era a tua alimentação, né? Como é que era o teu dia a dia, porque tu é uma pessoa que tá trabalhando, trabalha manhã, tarde, noite, né? Assim, tem uma vida bem Neste momento, agitada. estou de férias de um dos 3 trabalhos. Opa! Então, estou... mas daqui a pouco sai para o outro. Sim, e que Mas isso acaba exigindo uma certa organização. Como é que tu faz no teu dia a dia, Marcela? Precisa, porque assim, a gente sabe que é uma doença da cabeça, então o estômago reduziu, mas a cabeça continua obesa. Então, vez por outra, ela me sabota. Como é que é essa sabotagem? Semana passada, eu estava numa compulsão doente por pão branco, que eu não como normalmente. Aí, o que é que eu fiz? Eu comi 3 dias seguidos um briochezinho. Me senti péssima. Péssima. A sensação foi de ter matado alguém. A culpa gigantesca, mas eu comi. Mas, de um modo geral, minha alimentação se baseia em mato e proteína. Consegui uma evolução que você ainda não sabe. Eu agora como beterraba, coisa que eu não aceitava de jeito nenhum. De jeito Eu nenhum. agora como beterraba. Então, Olha assim, só, legal. de um modo geral, eu saio para almoçar. A maioria das pessoas que eu conheço, eu acho que 95% das pessoas que eu conheço tem fome de Mac, como a própria propaganda chama. Eu nunca tive fome de Mac, nem antes da cirurgia. E depois da cirurgia, para mim, é inadmissível. Eu trocar uma refeição, deixar de comer mato e carne para ir comer sanduíche. Principalmente sanduíche de McDonald's. Sim. Então, para mim, não existe isso. Então, eu tento muito. Há 45 dias eu tirei de vez a água com gás da minha vida, que eu tomava. Eu não tomava água normal, só tomava água com gás, porque a água normal entala. Mas eu estou seguindo com entalo mesmo, porque um estômago de 10 centímetros eu consegui dar gastrite nele também. Tinha no grande e adoeci esse. Então, como eu não tenho muita alternativa, eu tive que tirar água com gás, então não estou tomando mais. E salada, mato, Sim. folha, legumes, normalmente legumes crus, beterraba, cenoura, não como chuchu, não tem acordo. Todo tipo de folha, acho que se botar até capim no meio, eu como também, porque eu gosto. E carne. Sim. Carne basicamente frango e carne vermelha. Peixe uma vez ou outra, porque eu sou muito chata. Então, assim, eu consigo me virar bem quando eu não levo minhas marmitas. Sim. E tu falou uma coisa que eu acho aparece recorrentemente e é bem importante, que é essa sensação de culpa quando se comete algum deslize, vamos dizer assim, quando se come alguma coisa que não é Eu vivo com a recomendada. culpa. E muitas vezes eu percebo, geralmente em pessoas que têm um perfil um pouco mais rigoroso consigo, onde a culpa ela tá geralmente também mais presente,
muitas vezes existe a tendência de fazer o seguinte: poxa, agora eu errei, então nem vou voltar a fazer, e acaba se tornando uma razão para continuar Não. cometendo erros sucessivos. Como é que tu sai desse movimento circular da culpa? Eu normalmente compenso no dia seguinte. Primeiro que não existe dia do lixo para mim. Não existe. Eu acho que quem faz dieta e que inventa um dia do lixo, ele está procurando uma desculpa para o fracasso que o processo dele vai ter. Então, para mim, não tem. Eu sou, de fato, muito exigente comigo. Eu sou porque eu sei onde eu já fui, onde eu já estive e onde eu não quero voltar. Então, essa exigência, para mim, faz com que a culpa, desde antes da cirurgia, na verdade, eu nunca comi com prazer, nunca. Então, depois da cirurgia, isso se tornou uma coisa muito mais pesada, muito mais dramática. Eu, eventualmente, cometo algum deslize, porque a pessoa cansa dessa vigilância, mas até meus deslizes, eles são relativamente do bem. A história da invejinha branca, pronto, meus deslizes são relativamente do bem. Uhum. Quando eu cometo alguma falha, eu procuro falhar em alguma coisa que eu sei que vai me dar dor de barriga, por exemplo. Entendi. Uma forma de tu... De se... Compensar o estrago Uhum. e me Entendi. punir. E te punir. E te punir. Muito interessante. Legal. E, Marcela, tem alguma coisa que assim, tu olha e acha muito óbvio hoje em dia, que antes não parecia óbvio?